Desporto Açores. Saiba tudo sobre o desporto regional, nacional e internacional nas mais variadas áreas e modalidades. Desporto Açores. Reportagens, entrevistas, crónicas, debates, tertúlias. Desporto Açores. Às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Apresentação e produção de Pedro Sousa. Bem, boa noite a todos, bom dia e boa tarde, de onde quer que estejam. Estamos aqui mais uma vez convosco no programa Desporto Açores. Estamos na sétima temporada, o 10º programa dessa temporada. Temos aqui outra formação e divulgação no programa de uma área que está em voga, mas principalmente está em crescimento, que interessa a todos que estão no desporto e também é uma área que para mim é preponderante e é integrada no processo desportivo, seja no treino, seja no jogo. É algo que eu ando de uns anos para cá a batalhar que seja isso, mas não tem sido fácil por, de alguma forma, uma restrição dos intervenientes, seja por alguma forma também de uma defesa dos próprios técnicos desta área que se defendem e de alguma forma se protegem em relação a isso. Dito isto, quero-vos lembrar que a partir da manhã na Rádio Diaspora Media Group nos Estados Unidos, Rádio Linha do Horizonte, Rádio Lumena 107.1, 90.0, Rádio Asas do Atlântico Canadá, Rádio Audiência em Lisboa, Rádio Estádio Porto, Pamamídia, Estados Unidos, da Portuguese Channel e a televisão portuguesa Califórnia, da Rádio Portugal Lusa, passará em diferido o tema Mental Coach versus Psicólogo do Desporto, com o nosso excelente convidado, uma pessoa com muita experiência, com vasto currículo na área, Nuno Guia, que é um mental coach, é um hipnoterapeuta, podemos dizer um psicoterapeuta, portanto tem vasta experiência nestas áreas, um mestre de Psicologia do Desporto, em que, para além de tudo isto, consultas e palestras, para além de ajudar a todos os intervenientes que assim o desejam. Temos então aqui Nuno Guia, obrigado pela presença do Nuno, ter aceito de imediato o nosso convite, agradecendo desde já esta partilha, que será um programa muito rico. A nossa primeira pergunta é a pergunta da praxe: quem é Nuno Guia, que está por trás deste trabalho como pessoa? Primeiro, antes de tudo, gosto de conhecer a pessoa, quem é a pessoa, qual é o percurso, qual é a história que traz o Nuno Guia até o dia de hoje, com este vasto currículo e com esta experiência que nos será partilhada hoje. Pedro, muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que estamos juntos. Agradecer também ao programa Desporto Açores e a todas as pessoas que estão connosco e que irão ver depois este programa. Tenho uma grande afinidade pelos Açores, já trabalhei com pessoas que vivem nos Açores e trabalho com pessoas que vivem nos Açores, de vária ordem, e portanto é uma zona muito querida. Um grande abraço e é com muito gosto que estamos juntos. Bom, eu já deixei de falar do meu CV há mais de 20 anos. Recomendo o meu site www.nunoguia.com. Em alguns momentos podemos tocar isso.
de qualquer das formas, lá tem uma síntese já bem desenvolvida que pode ser útil. Bom, Pedro, desde criança sempre fui fascinado pela mente humana, desde que me lembro que existo. Enquanto outros colegas se concentravam apenas nos treinos físicos, técnicos, táticos, eu queria entender o que fazia um atleta ser imbatível. O que separava um bom jogador de um campeão e, de alguma maneira, isso guiou-me, essa ideia guiou-me ao longo da minha vida e da minha carreira. O desporto, o futebol, foi a minha primeira grande paixão. Tive a honra de representar o meu país como atleta internacional. Fui vice-campeão da Europa de sub-18 e estou associado ao título de Riad de sub-20, bem como ter sido 13 anos profissional de futebol e ter estado mais 20 no treino com equipas em todos os níveis de competição dentro e fora do país, mas ao longo deste percurso, já lá muito atrás eu percebi que o verdadeiro diferencial não estava apenas no corpo, mas na mente. E vi colegas talentosos ficarem pelo caminho, aliás, como eu próprio, porque a mim ninguém me contou, porque não conseguiam lidar com o jogo interno, com o jogo externo, ou com os dois, com a pressão, ou gerir a carreira. Vi grandes promessas desmoronarem mentalmente antes mesmo de mostrarem o seu verdadeiro potencial, tal como eu. E foi nesse momento que o meu percurso tomou um novo rumo. Decidi aprofundar-me em todas as dimensões de rendimento, porque para além daquilo que referiu como nota introdutória, eu também sou professor e também sou formador e por aí vai. Treino mental, na psicologia do desporto, na terapia, na hipnoterapia, nas neurociências e nas novas ciências. Cada vez trabalho com mais pessoas que não têm nada a ver com o desporto, o que é bem curioso. Então, desde que deixei de jogar até aos dias de hoje e provavelmente até ao final dos meus dias, estudei, formei-me e mergulhei de cabeça no desenvolvimento humano. Queria não apenas compreender, mas ajudar atletas, treinadores, árbitros e outras pessoas do desporto e pessoas que não têm nada a ver com o desporto a atingirem o seu potencial máximo. Então, eu passei assim os últimos 29 anos a trabalhar no desporto, no treino propriamente dito, dentro de campo, orientando jovens profissionais nas mais variadas modalidades, em vários níveis de competição, dentro e fora de Portugal, transformando atitudes e mentalidades e cada vez mais com pessoas que estão fora do desporto. No meu consultório presencial e online, acompanho inúmeras histórias de superação e vividas mudarem drasticamente, mas algo ainda me inquietava. Eu sabia que poderia ir além. A barreira geográfica limitava o impacto do meu trabalho. Foi então que surgiu a ideia, bem antes da pandemia do Covid, se eu pudesse levar o treino mental e a terapia para qualquer pessoa em qualquer lugar. Isso seria fantástico. Então, com essa visão, escrevi um livro, estou a escrever outro, treino mental para jovens atletas, artigos científicos, apresentei inúmeras comunicações dentro e fora de Portugal, criei várias formações e cursos. Aliás, há um curso Código do Alto Rendimento, Treino Mental no Desporto, que vai sair, aliás, ele está feito, só estou à espera que a página de divulgação fique fechada, portanto, pode ser já amanhã, para que ninguém possa dizer que não consegue trabalhar do seu ponto de vista mental. Então, de uma forma simplista, mas você que está aí desse lado não se deixe surpreender por esta aparente simplicidade, pois o que trazemos é um verdadeiro mapa para atletas, treinadores, árbitros, respeitando sempre a ecologia de cada um, obviamente, e outras pessoas que intervêm no desporto, que desejam desbloquear todo o seu potencial e alcançar níveis muito elevados. Então, agora, mais do que nunca, na verdade, Pedro, eu acredito que estou apenas a começar, eu estou comprometido em ajudar pessoas a fazerem disparar as suas carreiras e a viverem o seu melhor. Terminei um curso de treinadores também em Lisboa, a semana passada, em setembro, vamos começar outro em Setúbal, na psicologia aplicada ao futebol, e portanto esse é o meu compromisso. Se antes eu trabalhava e trabalho no 1 para 1, agora quero chegar ao máximo possível de pessoas, porque a paixão pela mente humana continua a mesma e a missão de transformar vidas está apenas a começar. Sinto que estou apenas no início e portanto é sempre um gosto estarmos aqui e fico muito feliz por podermos contribuir para o esclarecimento.
e não para a confusão, porque já há muita confusão por aí, pessoas que são pagas para lançar a confusão e vírus mentais na cabeça das pessoas. Então, eu não entro nisso, pelo contrário. Então, estarei sempre disponível para estas iniciativas. Aliás, eu já perdi a conta ao número de lives que eu próprio, por iniciativa própria, realizei desde a pandemia. Muito bem. Temos aqui um pouco do que é o Nuno, portanto, na sua realidade desportiva, até esta área que abraçou. Acredito que, para além disso, penso que desde muito novo gosta portanto, da envolvência desportiva dos desportos que teve envolvido, nomeadamente acho que é uma paixão de ambos o futebol, mas deve ser o desporto em si, a envolvência do desporto no seu todo, mas também penso que deve ser porque nas suas características humanas deve querer ajudar e proporcionar ferramentas que o outro possa ser melhor. Nessa questão das ferramentas, das melhores e das mais úteis ferramentas, as ferramentas de alguma forma que se encaixam ao momento. Queria lhe perguntar, como falou nisso, e eu agarro sempre naquilo que os meus convidados me dão, logo de início, que é a mente é algo que não se dissocia do corpo, que é algo que é muito, para mim, muito complexo, depois de não haver, de alguma forma, um elemento integrado e paralelo nas equipas técnicas, quando a gente sabe desde há muito, desde a ciência que é ciência, que a mente não se separa do corpo e o corpo não se separa da mente. Mas indo àquilo que me falou, que é a diferença entre o campeão e o atleta padrão. O que é que, dentro daquilo que já sabe, a mente, e quando digo a mente, digo a questão psicológica, que tem a parte emocional e tem a parte cognitiva, prefiro dizer a parte psicológica porque é muito mais abrangente. A mente, pois, pode até ser algo mais simplista, mas o que é que faz essas competências psicológicas diferenciar o padrão do excepcional? Na verdade, nós estamos a falar de muitas variáveis, mas permita-me recuar um pouco, porque é verdade o que o Pedro referiu, com toda a razão. Eu, pelos vistos, tenho sido um privilegiado, reconheço tudo aquilo que está a dizer. No entanto, há muitos anos que trabalhei e trabalho com o Jorge Paixão e levamos isto até à unidade de treino. Posso lhe dizer também que trabalhei com o Ricardo Formosinho, que é adjunto do José Mourinho, num trabalho na Tunísia, levámos isto até à unidade de treino. E, portanto, claro, se me colocarem a trabalhar com alguém do boxe, eu não vou até à unidade de treino, evidentemente. E, portanto, implica que estas pessoas tenham que ser especialistas e generalistas em várias áreas e assumirem-se como curiosos, no sentido de um estado de curiosidade, até porque isto está muito rápido. E quem não continuar a crescer e a estudar fica para trás e nem se apercebe que eu considero que isto é o mundo, do que eu já estudei nas dimensões todas da área. Eu acho que isto, como diz o Nuno, é algo que está sempre a evoluir. Eu há 2 anos dizia às pessoas que o conhecimento está a dobrar a cada 2 anos. Atualmente o conhecimento está a dobrar em todas as áreas a cada 6 meses. E, portanto, é muito este compromisso de honestidade, de profissionalismo e de humildade para se continuar a crescer. Mas respondendo à sua questão, eu sempre digo,
alguém que quer estar a top tem que estar a top em todas as dimensões de rendimento. Então, isso é algo que me parece que é muito evidente. Obviamente que há uma história por trás disto, que provavelmente não cabe aqui, porque vamos, se calhar, àquilo que mais importa, que é essa separação entre uns e outros. Aliás, o livro que eu escrevi, uma das linhas de investigação é precisamente o que é que têm os peritos que os outros não têm, o que é que têm os melhores que os outros não têm, e portanto é uma linha de investigação que eu trabalho há 20 anos, há mais de 20 anos. E nesse sentido, crença que a vitória é inevitável. Antes da batalha, um general japonês lançou uma moeda para decidir, ao ar, para decidir o destino do seu exército. Todos viraram a cara, interpretando isso como um sinal divino. Só depois descobriu que afinal a moeda tinha cara nos dois lados. Ou seja, para se entrar em campo com a mentalidade de campeão não basta treinar. Deve-se cultivar a crença de que o triunfo já é certo. Isto é muito difícil para os materialistas, porque esses só agradecem depois de conquistarem as coisas. E, portanto, já é certo, um resultado inevitável. Em vez de se esperar um milagre, é importante que as pessoas construam um destino através do treino intenso, onde o treino mental não pode faltar neste puzzle. Não é porque eu entendo que é assim, toda a investigação internacional da qual eu faço parte também, toda a investigação mundial é muito clara a dizer isto, mas vamos ver quem são os melhores treinadores, os melhores jogadores, as melhores seleções, os melhores clubes, isto está lá. E, portanto, tudo começa na mente, a chave está na mente e é isso que faz tudo funcionar. E, portanto, o que distingue os atletas da elite, os de top, já para não dizer top do top, não é o físico, mas é a mente. Eu não sou fundamentalista. Aliás, basta olharmos, por exemplo, ao que diz o Novak Djokovic. Entre os 100 melhores fisicamente do circuito, não há muita diferença. O diferencial é a habilidade mental para lidar com a pressão e atuar nos momentos certos. O próprio basquetebolista lá atrás, o Kareem Abdul-Jabbar, ele dizia: a tua mente é o que faz funcionar tudo. Aliás, o próprio preparador físico do Michael Jordan e do Kobe Bryant, que levaram o treino mental para a NBA, juntamente com o Phil Jackson, já muito lá atrás, naquela fantástica equipa que ganhou tudo, o Chicago Bulls, o preparador físico, veja bem, Pedro, o preparador físico, ele já dizia: sucesso 100% mental. Então, é muito por aqui. Depois há aqui várias questões, nomeadamente este equilíbrio entre esforço e fluidez, ou seja, sabe, manter a areia nas mãos. Se apertar demais, ela escapa entre os dedos. Se segurar frouxamente, também cai. Ou seja, o atleta, o treinador, o árbitro, quem quer que seja, as pessoas de outras profissões devem encontrar um nível ótimo de energia, nem excesso, nem relaxamento. E este é um ponto de intensidade onde o desempenho flui e o corpo responde com precisão. Não raras vezes eu encontrei nas equipas um grupo que precisava de ativar, porque estava demasiado relaxado. Aliás, para o Anin, que é o maior especialista mundial, o finlandês, relativamente ao trabalho das emoções, com quem eu tive o privilégio de estudar, ele é muito claro. O relaxamento é um P positivo menos. Então ele é muito claro. Por exemplo, nos grupos é muito comum haver um grupo que precisa de relaxar, porque tem stress a mais, e há um grupo que precisa de ativar, está demasiado relaxado. O próprio campeão olímpico, o Brad Luiz, diz que o sucesso só vem de uma... Eu não gosto muito desta palavra, de um obcecar-se, que é uma síndrome, de forma consistente, dia após dia, sem exaustão mental. Ou seja, esta resistência mental é como as raízes de uma árvore que penetram profundamente no solo após as tempestades. E isso é forjado na adversidade. Então, são aqui questões, quando me quiser interromper, interrompa, porque eu vou continuando. A própria autorresponsabilização pessoal. Um monge carrega um espelho sempre consigo. Quando questionado, ele explica que o utiliza para entender o problema e a solução dentro de si mesmo. E, portanto, o sucesso e o fracasso são reflexo da nossa atitude, do nosso esforço, da nossa autogestão e tantas outras coisas mais. Assumir-se,
100% da responsabilidade, sem vitimização, fortalece o controle emocional e a coesão mental. Então, isso são questões muito, muito evidentes. É quase assim como a confiança é como um grupo muscular mental. A confiança é o resultado da competência construída com treino estruturado e sucessos repetidos. Não se treina para vencer sem medo, mas sim para vencer com confiança. Então, estes atletas que utilizam estas afirmações de, até porque isto vai muito para os Estados Unidos também, I can do this, em vez de don't blow it. Então, reforçando esse diálogo interno construtivo, isso é fundamental. A confiança é como um grupo muscular que se fortalece com o tempo e com a carga progressiva. Sem treino, isso enfraquece. Depois, as questões do foco, que são capacidades perceptivas fundamentais, a atenção, a concentração, o foco, a importância do foco, estar de alguma forma numa única tarefa. Quem caça 2 coelhos acaba por não caçar nenhum. É uma história assim zen, que é bem elucidativa, ou seja, no treino ou na competição as pessoas devem se concentrar sobretudo naquilo que são os seus objetivos. E, portanto, tudo o que seja a dificuldade em bloquear distrações vai reduzir a eficácia, até porque é bom que fique claro que não basta visualizar um resultado, mas sim sentir aquele momento mentalmente, ou seja, o calor do estádio, do pavilhão, da piscina, da pista, lá onde for, o ritmo da competição, a pressão dos adversários. Aliás, o próprio Nuno, Michael... eu tenho que cortar aqui um pouco, porque quem está a ouvir, o Nuno, como já tem uma sequência e que está tudo de alguma forma interligado e percebe essa ligação, as coisas estão a fluir. Só que, para quem está a ouvir, isto pode ser compartimentado em várias partes. Você já falou da visualização, que precisa também da observação e da aplicação. Já falou do foco. Atrás já falou um pouco do foco e do problema de não se lubriar, neste caso, com as vitórias e não se desmoralizar com as derrotas. Portanto, haver aqui um equilíbrio na intensidade e na gestão dessas emoções e dessas competências. Parando aqui um pouco para fazer este reentré, para novamente nos explicar o que estava a explicar. Por vezes tenho que dar esta chega para quem está a ouvir, perceber que já falou uma data de coisas em poucas frases que são muito importantes para serem muitas das vezes trabalhadas isoladamente e depois convergirem, trabalharem de forma articulada e interligada, porque isto depois liga-se, e o que o Nuno está aqui a fazer é exatamente ligar a isso, que por vezes no campo é trabalhado individualmente, face às características do indivíduo que tem à sua frente, da equipa que tem à frente e do contexto que tem à frente. Vamos então a continuar a falar desta diferença entre o padrão e a excelência, contextualizando com a parte daquilo que estava a falar, desse trabalho que tem que ser feito, e depois, mais à frente, se puder, contextualize com a parte sociológica, porque depois também eu vejo que é um pouco descurada. Estava-lhe a falar do QI, do quociente de influência, é sempre transversal às situações e muitas das vezes o indivíduo pode mudar um contexto, mas como professor vi muitos contextos a mudar muitos indivíduos também. E queria depois também introduzir essa parte sociológica ao complemento da parte psicológica. É para eu falar agora? Sim.
Estava eu a dizer, o próprio Michael Phelps, o atleta mais medalhado de sempre, em termos dos Jogos Olímpicos, ele visualizava em detalhes de milésimos de segundo antes da partida, por exemplo. Ou seja, quando ele caía na pista, por exemplo, no Mundial de 2008, ele já tinha mentalizado a sua recuperação e acabou por quebrar mais um recorde mundial. E, portanto, esta questão da visualização é muito importante, é assim como se filmar uma cena em todas as vertentes sensoriais e o cérebro aborda de alguma maneira tudo aquilo como se fosse real. Então é muito por aí. Depois todas as questões que estão associadas ao discurso interno positivo enquanto hábito mental, ou seja, vem muito naquela linha de que há dois lobos dentro de nós, não é assim? Uma história das tribos índias, Cherokee, há um lobo bom, não é? O da coragem, o da confiança, e o outro mau, do medo, da ansiedade. E, portanto, vai ganhar aquele que o Pedro, aquele que vocês alimentarem. Portanto, o Pedro, eu, vocês. E, portanto, é muito isto, é também identificar-se pensamentos que não ajudam, que são sabotadores. Não posso falhar. E em seguida, de alguma forma, alimentarem-se afirmações como já treinei isto antes com sucesso. E, portanto, o treino não é tudo, mas é muito. E, portanto, este género de prática repetida direciona hábitos mentais ao longo do tempo. Até porque, por exemplo, uma pessoa ansiosa é uma pessoa habilmente ansiosa. Ou seja, nós de alguma forma tornamos-nos hábeis naquilo que repetimos. E, portanto, uma pessoa que passa a vida no sofá é uma pessoa altamente habilidosa a passar a vida no sofá. Uma pessoa preguiçosa é uma pessoa altamente hábil naquele tipo de competência. E, portanto, aquilo que nós repetimos é nisso que nós nos vamos tornar. E é fundamental aqui as questões dos objetivos. E eu fico-me perguntando como será o seu dia quando se tornar o seu próprio campeão. E em seguida, muito nesta linha, ou seja, as questões da mentalidade, as questões técnicas, as questões estratégicas, e, portanto, e até no final de cada trabalho, de cada intervenção, seja lá onde for, desde o relevado até aqui, por exemplo, eu questionar-me como fui campeão hoje, qual é a minha intenção para amanhã de manhã? Não é? E como fui campeão hoje? Qual é a minha avaliação à noite? Ou seja, na verdade, a grande competição que eu tenho é contra mim, a grande competição que quem está aí desse lado é contra si, mesmo diariamente. Ou seja, é assim como afinar um instrumento em que pequenos ajustes levam ao som ideal ao longo do tempo. Isso é algo fundamental. Depois também as questões de não se julgar precipitadamente. Aliás, há uma história muito interessante em que um fazendeiro responde, talvez, a cada evento, bom ou mau, até perceber que aqueles desfechos produziram reviravoltas inesperadas. Ou seja, nem todo o revés é um falhanço. Por exemplo, uma lesão hoje pode evitar uma convocatória precipitada amanhã, ou uma derrota pode revelar áreas negligenciadas para melhorar. Então, acolher esta ambiguidade, de alguma forma, ajuda a reduzir alguma pressão emocional. Depois, também todas as questões estão associadas às rotinas pré-competitivas, ou seja, à presença total no aqui e no agora. Então isso é muito importante, as próprias rotinas pré-competição, que é uma das questões que muito se fala ao nível da ansiedade pré-competitiva, onde quer que seja, isto não é só no desporto, que ativem o estado mental certo, evitando episódios ansiogénicos de última hora. Então é muito isso, os campeões vivem no presente, o corpo ele está no presente, a mente por vezes faz viagens e portanto é muito isto, este estar no presente, não no que passou nem no que ainda vem, é muito nesta linha, ou seja, quase como um peixe sabia em que competição experimentar a cor da água
para sinalizar ao cérebro que agora é o momento showtime, é muito por aí. Uhum. Eu vou colocar aqui situações que têm-me colocado a mim para saber que aquele nível profissional estamos a falar de um nível profissional, não está a falar de um nível profissional, portanto, medalhados olímpicos é um nível super. Exemplos, porque estas coisas devem ser, quanto mais cedo, melhor. Concordo. O treino tem que ser o mais cedo possível, seja em que área for, mental, física, seja em que área for, técnica. Mas a minha questão tem a ver um pouco com a ansiedade que me falou aí, e eu vou levar para a situação real. Eu tiro um excerto da comunicação social, não interessa o treinador quem seja, porque muitos já repetiram isto, os jogadores estavam ansiosos. Nem sequer os jogadores consegui, através de um olhómetro extraordinário, que muitos da área não conseguem, uma visão extraordinária, ele pode ter uma percepção da ansiedade. A gente pode ter percepção de tudo na vida. A gente pode ter percepção daquilo que é real, daquilo que é fictício, daquilo que é bom, daquilo que é mau. Temos percepção de tudo. Mas desde achar que é ou não é ansiedade, por isso é que temos as pessoas da área, uma pessoa formada em psicologia do desporto, um mental coach, que possa ter um olho mais clínico, ou ter as ferramentas para ter esse olho mais clínico. Como é que se numa conferência de imprensa, no final de um jogo, fala-se que aquela situação pode ter acontecido para a ansiedade? Este olhómetro, às vezes nem sequer é do individual, do coletivo, vai realmente de encontro ao real diagnóstico dessa ansiedade? Em que nível que essa ansiedade é que está? É porque se eu chegar ao final, sabendo o que sei, ao pé desse treinador, eu digo-lhe assim: você diz que eles estão ansiosos, mas qual é o nível de ansiedade que eles estão? Qual é o tipo de ansiedade que eles estão? Porque há vários tipos de ansiedade. Já estão numa situação de ataque de pânico? Acho que não. Não estamos nesse nível de ansiedade. Portanto, consiga-me explicar esta questão quase existencial que eu vejo de procurar nas questões psicológicas algo que acho que até é muito redutor da explicação que é. Eu fiz uma especialização, aliás, 2 ou 3 em ansiedade, enfim, tenho dificuldade em comentar uma situação que não conheço. De qualquer das formas, enfim, é a percepção do treinador, ele é que conhece a equipa, ele é que conhece os jogadores, tenho dificuldade em ir por aí. Agora, o que posso dizer é que o treinador é um especialista técnico-tático e muitas das vezes quer as flash interview ou pós-match, as justificações, sobretudo quando os resultados não são os que eram expectáveis, são mentais, emocionais, comportamentais. E, portanto, enfim, aquilo que eu sei é que não há investigação mundial relativamente aos treinadores, relativamente às questões mentais e emocionais. Eu sei do que é que estou a falar, porque tenho trabalhado com alguns. Eu tenho um respeito enorme, eu sou treinador também, ou fui, acho que é toda a vida, enfim, de níveis altos e aliás, e de baixo até cima, aliás, ninguém fala sobre os que se calhar mais precisam neste momento, que são os treinadores, de apoio mental, trabalho emocional. Eu trabalhei já com alguns. Mas Nuno, faz-me aqui então a confusão ainda é maior. Se esses treinadores, por sua vez, precisam desse trabalho,
como é que eles próprios conseguem, através do olhómetro, que é algo de uma dimensão que tem a sua ciência e a sua técnica, e eu sei que o Nuno não quer explorar esta situação, mas eu exploro, portanto não me faz qualquer confusão explorar esta situação de, numa flash interview, a gente não está aqui a dizer nomes, só falar de situação que é recorrente, de irem para aspectos psicológicos, não com dados concretos, mas com percepções. E eu Uma acredito... questão estratégica. Pode ser uma questão estratégica, da mesma forma que muitas das vezes no pós-match, aquele jogo que o treinador está a falar, só ele é que viu, mais ninguém viu. Portanto, são questões estratégicas, provavelmente. Estratégica comunicacional. Estratégicas dele próprio. É uma forma de justificar, de se defender, de se proteger, porque o treinador está no centro de todo este processo. Por isso eu digo, escrevi um livro para treinadores, é a profissão, eu não as conheço todas, é a profissão mais difícil que eu conheço, mas sim, obviamente que... Concordo. Mas Nuno, e isto agora aqui numa conversa amena, esse treinador que faz essa conferência de imprensa e que se protege dessa forma, corre o risco, nenhum futuro, imaginemos num futuro, se isso acontecer, se a literacia mediática das pessoas que estão a vê-lo, ou literacia na área que estamos a falar aumentar, vão perceber que ele não está a falar de nada concreto, está a falar de coisas em abstrato. Um rio quando está a fluir não pensa na nascente nem no mar, está totalmente presente naquele curso. E portanto, eventualmente é por aí. Eu gostava também de trazer a importância dos pensamentos negativos automáticos, que é algo que tende a ter alguma preponderância aqui nestes processos, ou seja, é assim quase que uma comparação com formigas, não é? Elas são invasivas, multiplicam-se e minam a confiança. É muito A mente mente, como diz o próprio nome. Nós temos limitações no processamento de informação e, portanto, a partir daí a tendência é desencadearem-se 3 tipos de processos: ou se generaliza, ou omite, ou se distorce. E, portanto, é assim que a nossa mente funciona e funciona muito bem. E, portanto, é importante que as pessoas também saibam, porque eu conheço pessoas que sabem tudo sobre os vizinhos. Nada contra, não me cabe a mim julgar o que quer que seja, mas sabem tudo sobre os vizinhos e depois não sabem o que deviam saber sobre eles próprios. Então nós acabamos de alguma forma daí essa questão da autorresponsabilização, que é muito importante. Sabe, aquele monge que carregava sempre um espelho consigo e via dentro de si o problema e a solução, ou melhor, o desafio. Ou seja, os campeões assumem 100% de responsabilidade pelos seus pensamentos, pelas suas emoções. Aproveitando o monge da história do monge... Sem colocar a culpa nos outros. Ou enfeitar a realidade. Já lhe respondi àquela pergunta que me colocou. Exatamente, do enfeitar a realidade. É preciso nesse monge. Eu por acaso, tenho sido mais o aluno do que o monge. Tem muitas das vezes... A equipa técnica tem que ter elementos, exatamente como na excelência do Nuno, que façam da aluno esse monge, que é aquele monge que chora quando o aluno que lhe perguntava e chateava-o sempre, faleceu. E os outros alunos disseram: então o professor agora não está contente porque esse aluno faleceu, agora não o chateia mais. Ele disse: mas é esse que me fazia pensar, é esse que me fazia crescer. Portanto, sou um pouco mais para mas também incomoda um pouco. Nessa perspectiva, estas questões que eu trago ao Nuno é na perspectiva de a pessoa está nessas 3 fases que falou, mas vai chegar a um ponto que tem que ter essa autoconsciência, como também falou,
e bem. Mas há muito mais antes disso e depois disso. Ou seja, a excelência não é aleatória. É construída por um planeamento realista e pelo compromisso diário de objetivos competitivos e elevados. É muito nessa linha. A mim, Pedro, sinceramente, a mim o que me surpreende é como é que as pessoas ficam surpreendidas de não terem resultados no que não treinam. Porque qualquer pessoa que tem algum envolvimento com o trabalho com pessoas ou com o treino, que no fundo é um trabalho com pessoas também, com objetivos concretos e com contextos diferenciados, a mim o que me surpreende é as pessoas ficarem surpreendidas de não terem resultados no que não treinam, porque qualquer pessoa que intervém ou que já teve intervenção em processos desta natureza sabe que, depende dos desportos, mas que se passam horas a trabalhar combinações ofensivas, circulações táticas e para que aquilo saia uma carga de trabalhos. E, portanto, as pessoas querem resultados no que não treinam. Isso não é viável. Então, isto é muito... como é que, por exemplo, os atletas, treinadores, clubes, vem muito em contra ao que o Pedro falava também lá no início, que eu registrei, como é que as pessoas ainda acreditam que só com treino físico isso os leva ao topo? Então, essa é uma crença há muito que ainda domina o desporto. Lembro-lhe, como sabe, ainda eu jogava lá no século passado, deu-se o boom no treino físico, mas também já estivemos mais longe sobre o boom do treino mental, que ainda não aconteceu, mas já estivemos muito mais longe. E, portanto, ou seja, esta crença está assim ainda muito enraizada na cultura dos atletas, dos treinadores, dos clubes, dos investidores, dos presidentes e até do público. Ou seja, muitos ainda veem o esforço físico como o único caminho para o sucesso, ignorando completamente o treino mental e emocional. Mas se isto fosse apenas o físico, porque é que tantos atletas talentosos não conseguiram atingir o máximo do seu potencial? E, portanto, o que separa os melhores do resto não é o treino físico. Não é porque eu o digo apenas ou porque eu entendo que é dessa forma. Há muita gente a falar nisto, cada vez mais. Hoje já não precisamos dizer a ninguém a importância do treino mental, de qualquer das formas, e houve uma evolução muito grande, a pandemia ajudou também muito. Os próprios atletas dizem isso. O Roberto Baggio, o homem que morreu em pé de um penalti, disse que teve uma temporada de luto. Luto é uma palavra muito forte, por causa daquele penalti. Luto. Sim, exatamente. Aí não é tanto o luto, porque o luto implica a morte física. Aí é sim, mais, mas ele foi a as palavras dele. É mais a perda. Dele. Sim. Mas literalmente o luto é outra história, implica morte física. Pode ser utilizado como metáfora. Por exemplo, o Abel Ferreira também diz que vocês têm 24 horas para fazer o luto. É uma metáfora. Porque o luto literalmente é morte física. Aí tem mais que ver com transições e com perdas, que são, porque repare, há inclusivamente, isto no âmbito mais da terapia, eu já trabalhei com pessoas com perdas e com pessoas com lutos. E pessoas com perdas a evidenciarem muito mais dificuldades do que com o luto. Ou seja, porquê? Porque o luto foi, nada a fazer, há essa consciência, e a perda a pessoa está cá. E, portanto, às vezes, eu não estou a dizer que, nem estou a querer generalizar, estou apenas a dizer que, por vezes, já me aconteceu em que a dor da perda é superior à dor do luto. Então, eu acho que este é um tema que é interessante nós podermos equacionar aqui, ou seja, esta cultura do esforço físico que iguala sucesso. Então, desde cedo, os atletas ouvem frases como: se não estiveres a treinar bem, alguém está e vai ser melhor do que tu. Ou seja, o treino físico é algo assim mais visível, mensurável. No verão, então, ainda mais, não é? A preparação para o verão, ainda mais. Então, treinam mais é igual a ficar mais forte. Não é verdade. Isso é uma crença, é um mito. Portanto, o treino é muito e é muito importante, mas não é tudo. Então, o segredo é dar 200% no ginásio, correr mais e treinar mais. Então, criou-se muito isto. É um problema. Qual é o problema dessa mentalidade? É que ela ignora completamente o papel da dimensão mental. Porque um atleta pode estar, como sabe, e tanta gente que está aí connosco que também sabe isso, um atleta pode estar em ótima forma física, mas se a mente não estiver alinhada, o desempenho nunca será consistente. E, portanto, a mente também precisa de treino, mas poucos falam disso. Por isso é que o próprio Michael Jordan, não é? O maior, talvez,
jogador de basquetebol da história, disse que o jogo é 80% mental e 20% físico. Sabe quanto é que investe o LeBron James ano? $1 milhão. Trabalho complementar, onde se insere também treino mental, não necessariamente apenas, mas também o próprio... Do basquete, o Phil Jackson, com a parte mental, que introduz a parte do yoga e do mindfulness ao Los Angeles Lakers, já faz esse trabalho mental em que também tem a própria preocupação com o repouso mental, portanto não só o trabalho da mental na preparação, mas na recuperação, que é também algo é treinar. que é também treinar. Só a parte de ir buscar ao basquete, lembrou-me do Phil Jackson, que é um nome grandioso. Todas as modalidades, até no jogo da Carica. Até no jogo de Carica se encontram relatos destes. O Novak Djokovic, um dos maiores tenistas do mundo, reforça o treino mental. É ele que diz, não sou eu que digo, é ele que diz, eu estou a citá-lo, reforça, o treino mental levou-me do top 10 ao número 1 do mundo. E, portanto, se as lendas do desporto, lendas dizem isto, porque ainda há tantos atletas, treinadores, árbitros e por aí vai, mesmo fora do desporto, que insistem apenas no treino físico, quando toda a gente faz isso. E, portanto, os melhores atletas do mundo treinam a mente. Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, Michael Jordan, Lionel Messi, Lewis Hamilton, Tiger Woods, o próprio... Mas os contextos têm que acreditar. Todos. Os contextos têm que acreditar, porque eu tive com 2 presidentes há 2 anos para cá da Primeira Liga, não interessa, mas não acreditavam no processo e, como disse, ficarem surpreendidos em ter resultados daquilo que não treinam, que é o processo, e o processo, o tudo essencial e o pormenor é relevante. Se não tiverem isto em mente, o tudo essencial e o pormenor é relevante, e nesse tudo essencial não ter a parte mental e no pormenor também, para se destacar, um deles já reconheceu isso e abraçou, mas foi a questão sociológica que as pessoas pensam que é através da resolução do poder, do tirar e do pôr, do agora é este, agora é aquele, e resolve o problema desta maneira, que as situações têm a sua preponderância. E eu queria então colocar, e sei que estou a voltar um pouco atrás da parte da psicologia ligada à sociologia, tanto que há uma psicologia que envolve essa área, e queria falar do contexto do indivíduo que influencia o grupo e que o grupo influencia o indivíduo. No futebol vemos isto preponderante, tanto naquilo que os treinadores chamam de família, naquilo que é o ambiente do coletivo, em que um elemento pode influenciar positivo e negativamente essa situação, como o próprio grupo, se for forte, pode levar esse indivíduo no percurso que está o grupo, abraçando, encaminhando para os objetivos do todo, do coletivo. Que não tem a referir sobre esta simbiose dos dois? Vamos lá ver. Tudo começa na mente. O social surgiu depois de existir vida humana e, portanto, evidentemente que nós acabamos por ser um produto social. A psicossociologia fala nisso e outras disciplinas, e, portanto, não nos resta alternativa senão viver em grupo, cada um com os seus perfis comportamentais, mas não, portanto, se um atleta vê os colegas a ir para um ginásio, sente que precisa de fazer o mesmo para não ficar para trás. Ou seja, o medo de parecer fraco ou mole faz com que ignore sinais internos de que o problema não está na mente, mas no corpo, por exemplo. E muitos acreditam que, e há aqui matrizes sociais também, obviamente, não é que vêm lá de trás,
Muitos acreditam que ou se nasce forte mentalmente ou nunca será. Isso é um erro de principiante, portanto, porque a mentalidade, à semelhança de tantas outras capacidades, pode ser treinada e desenvolvida. O que é que acontece quando um atleta não treina a mente? Entra em campo com dúvidas. Onde é que está a sociologia? Não há sociologia. Não existe. O grupo, como é que um grupo se transforma numa equipa, não é? Não existe. E, portanto, alguém que entra em campo com dúvidas, o todo nunca será maior que a soma das partes. Ou alguém que sente a pressão e falha nos momentos decisivos, ou alguém que ficou ansioso e perde o controle emocional, ou alguém que se desconcentra com os erros e não consegue recuperar. E, portanto, os atletas que treinam a mente têm vantagens gigantescas sobre os outros, não é? Porque e esse impacto na equipa, não é? Porque uma equipa depende, aliás, nós vamos ver a Fórmula 1, que supostamente é um desporto individual, e quando olhamos para a boxe e para os engenheiros e por aí fora, já percebemos que há um a correr realmente, mas há 40 a correr com ele. E, portanto, mesmo essas modalidades ditas individuais, mesmo assim há estruturas, e, portanto, tudo isto que implica, sob o ponto de vista até social, o lidar melhor com a pressão, o manter o foco mesmo sob stress, o acreditar em si mesmo para acrescentar ao grupo, não é? Independentemente do resultado, o executar ao seu melhor nível, dentro daquilo que sabe que é capaz de fazer nos momentos decisivos. Então, essas são as questões que nos devem ajudar a pensar. E, portanto, se um atleta treina o físico todos os dias, e está lá o grupo todos os dias, a componente social está lá todos os dias, mas ignora o treino mental, ele está a competir contra alguém que está um passo à frente. E essa é uma questão muito importante, até porque quando nós falamos destes aspectos sociais... Mas é importante a parte social distinguir o que é uma almofada, um bom grupo, da pessoa assentar nos momentos difíceis ou em momentos também mais fáceis, sentar numa almofada do que sentar numa parede de cimento. Portanto, ter numa almofada um grupo é diferente de essa proteção de uma questão só individual. Só para dar esta acha. Não, Pedro, isso é importante, só que a questão é que existem realmente muitas questões importantes, na verdade, dimensões de rendimento. No entanto, dentro das coisas importantes há coisas mais importantes. Ou seja, a própria pressão do ambiente, a própria falta de autoconhecimento, ou seja, também é preciso perceber que os atletas vivem num ambiente altamente competitivo. E desde muito jovens, os atletas, até os próprios pais e os treinadores e toda esta estrutura gigante que aqui está, e cheio de comparações. Portanto, se alguém vê o atleta a treinar extra no ginásio, ele sente que precisa de fazer o mesmo. Mas e se o problema não for físico, social, mas mental? Não é? Quando o atleta sente que está com falhas, a primeira solução que encontra é treinar mais fisicamente. E isso dá a ilusão de que está a fazer algo para melhorar. Mas muitas vezes o problema, ou o desafio, não é a parte física, mas sim a falta de confiança, o medo de errar, o bloqueio emocional. E, portanto, não há componente social. Não existe. E, portanto, obviamente que o grupo, por exemplo, nos desportos com mais atletas, como é o caso do futebol, por exemplo, consegue de alguma forma compensar alguns erros que podem acontecer, que fazem parte, não é? Por exemplo, no ténis já não é possível, porque aquilo é 1 para 1, não há volta a dar, não é? Por exemplo, o próprio Buffon, não é? Um dos maiores guarda-redes da história, sofreu com ansiedade e depressão, já para não falar no Iniesta e no Ronaldo, o fenómeno, e por aí vai, não é? Não era falta de treino físico, era falta de treino mental para lidar com a pressão. Se até os melhores do mundo precisam disso, qualquer atleta precisa. Então, é muito nessa questão que nós devemos colocar. Agora, evidentemente que o treino físico traz resultados visíveis e rápidos, e o treino mental exige consistência. Até porque, como se sabe, o treino físico é fácil de ver e medir, não é? Alguém que levanta peso, esses grupos musculares aumentam, não é? Alguém que treina sprint
fica mais rápido. Alguém que pratica remate melhora com certeza os resultados. E o treino mental, muitas das vezes, isso é algo que parece que não é visível, parece que não é instantâneo. E por isso muitos atletas ignoram isso. Só que os efeitos a médio prazo são imbatíveis. E, portanto, a diferença entre um atleta mediano e até um treinador, não é? Ou um árbitro, o que quiser, ou um vendedor de uma empresa, como quiser, e um campeão não está no físico, está na mentalidade. Uhum. E Portanto, tem há aqui métricas para isso, tanto o físico como o técnico, o tático, o estratégico e o mental tem psicológico tem métricas para isso, tem métricas para Sim. apontar qual é o nível que está. Portanto, Quer uma métrica. Olha, veja, lembre-se do Cristiano Ronaldo no jogo em Alvalade contra a Dinamarca, naquele contexto todo, quando falha a grande penalidade. Vá às imagens, veja como é que ele saiu daquela grande penalidade. Quer mais métricas. Veja o Rubem Dias, quando está envolvido naquele lance, que depois a bola entrou na área e os dinamarqueses fizeram um gol, voltaram ao jogo, a faltar muito pouco tempo, veja como é que o Rubem Dias volta para o jogo. Tem métricas. Para mim, uma das métricas mais essenciais é o Michael Phelps que ganha uma medalha de Jogos Olímpicos com os óculos cheios de água a fazer os 200 metros. Tinha treinado mentalmente isso inúmeras vezes. Ele fez o resto da prova de olhos fechados, que ele sabia o número de braçadas. É brutal, isso para mim Exatamente. é uma coisa brutal. Falando de e aproveitando a sua vinda cá e o seu conhecimento, este treino mental a gente encosta muito, define muito para a fase, um treino invisível, na fase invisível. Mas o treino mental não está sempre presente. Isto é algo que eu debato e discuto e que tento que os treinadores vejam essa situação, até a célula do treino, até o exercício. Não está sempre presente, portanto, tanto na preparação como na implementação, como na recuperação. Os treinadores não são especialistas a este nível. E depois nós temos que também identificar, evidentemente que a partir do momento que fazer um passe ou um remate com a bola parada é diferente da bola em movimento. Fazer uma situação de 1 contra 0 é diferente de fazer uma situação de 1 contra 2. Portanto, são níveis diferentes de pressão. São níveis diferentes do ponto de vista mental. Portanto, a questão não é se isso não está lá ao mesmo tempo. A questão é como é que eu posso ser melhor a esse nível? Como é que eu posso durar mais? Como é que eu posso durar mais? E como é que eu posso ser capaz de levar para dentro de campo, do pavilhão, da piscina, da pista, do que quer que seja, aquilo que eu sei que sou capaz de fazer? Porque senão, como é que me responde a uma situação desde os primórdios, que é então, e aqueles que são de treino e os que são de jogo, não é? E quando se diz que alguém tem potencial, não é? É que dizer que alguém tem potencial aos 18 anos é um elogio. Agora, dizer que alguém tem potencial aos 27 anos é a mesma coisa que estarmos a dizer que acabamos com a carreira daquele rapaz, não é? Portanto, seja ele o que for. Então, é muito por aqui. Ou seja, na verdade, as dimensões de rendimento estão lá todas ao mesmo tempo, não é? Por exemplo, sob o ponto de vista didático, uma execução com o peito do pé. Bom, por exemplo, imagina um passe longo com o peito do pé a 50 metros. Em termos físicos, é a potência, o produto da força pela velocidade, a força rápida. Em termos técnicos, é uma execução com o peito do pé. Em termos táticos, foi para um colega, porque a mesma execução fosse para a baliza, era um remate. E em termos mentais, ou seja, isto está lá tudo ao mesmo tempo. A questão é como é que nós podemos otimizar todas estas questões. Ou seja, subscrevo na íntegra. Eu acho que é sistémico. Não há não há nenhuma ação que não seja sistémica para mim. Exatamente. Portanto, nós somos um sistema dentro de sistemas e somos um sistema dentro de sistemas, dentro e fora. E, portanto, isso
já foi ultrapassado há 50 anos. Falta pô-lo em prática, as pessoas ainda vivem, ainda existem pessoas de grande responsabilidade a viver lá há 200 anos, no tempo do Descartes, em França. E, portanto, nós estamos em 2025 e há exemplos fantásticos, mas é muito importante nós percebermos como é que tudo isto pode ser otimizado. Até porque, como sabe, quem não estiver a top em todas as dimensões de rendimento, porque é disso que se trata, estão a alimentar o seu verdadeiro potencial. Porque a mente é o maior diferencial entre um jogador mediano e alguém que tem não só grandes resultados, mas sobretudo que é consistente, porque como sabe nós estamos a falar de quadros competitivos de 8, 9, 10 meses. Aliás, nós estamos a entrar numa zona cinzenta. O Benfica e outros tiveram 12 dias de férias. E, portanto, o Bruno Lage já falou isso várias vezes, e, portanto, nós estamos a entrar numa zona cinzenta, que eu imagino o que é que vai acontecer, mas ninguém sabe, na verdade, o que é que vai acontecer, porque não há ciência para responder a isto. E, portanto, quem treina a mente não chega apenas ao seu melhor nível, mas tem mais condições de se manter por lá. E, portanto, é muito por aqui que estas questões podem, evidentemente, ser colocadas. E, portanto, e nós podemos nos equacionar, não é? O que é que acontece a quem não treina mentalmente? Não é? Esta é uma boa questão que se pode colocar em algum momento, não é? Eu posso dar um exemplo. Posso dar um exemplo. Uma equipa que tem, se calhar, tem mesmo o quinto melhor volume de adeptos, de massa associativa e espectadores no campo, teve há 3 anos para cá, não estamos a falar há um ano, há 3 anos para cá, sempre problemas em casa, por causa de uma massa associativa muito exigente, porque as redes sociais são muito complicadas para essa massa associativa também. Os jogadores muitas das vezes ficam em casa depois de um jogo mau, e eu vi num jogo, comentei aqui com o elemento técnico dessa equipa, que confirmou-me, portanto isto é público, que essas situações não foram precavidas, não foram preparadas, não foram treinadas, não foram observadas, não foram controladas, não foram avaliadas, e depois deu no que deu. Eu, a 10 minutos do jogo, cheguei um pouco mais tarde para ver o jogo, pensei que estava no minuto 1. No minuto 11, estava os adeptos todos a injuriar os jogadores, portanto, a pouparem a voz alta, e olhei para o monitor, estavam 0. Só que para mim o grave foi o capitão da equipa estar virado para a plateia a pedir calma aos adeptos. Isto para mim é emblemático, isto para mim é uma imagem emblemática. Quando um jogador está parado do foco, que é o jogo, virado para os adeptos para pedir calma, e vejo que esta preparação, esta avaliação é irrisória. É um menos, ou está ignorado, ou está cambada, como se diz aqui na Madeira, está cambada, e nessa perspectiva, essa própria pessoa disse que realmente isso não estava a ser visto. Também nem fiz a pergunta, devia ter feito, e então o que é que fizeste ao contrário para isso se resolver? É algo que pensei agora, devia ter feito. Estávamos aqui 3 na conversa, mas é algo que eu devia ter perguntado. E o que é que se devia ter feito? O Nuno, é esta questão. Eu creio que é o Einstein que diz que o princípio da insanidade é quando as pessoas querem resultados diferentes e fazem exatamente as mesmas coisas. E, portanto, poderá ser eventualmente por aí. A investigação tem sido muito clara relativamente ao que acontece, aos desafios que as pessoas enfrentam
nós estamos aqui a dirigir-nos mais para o desporto, é esse o foco deste programa, mas isto eu direi que é transversal. Com as devidas mudanças contextuais, mas isto é transversal. Nós estamos a falar, lá como dizia o professor Manuel Sérgio ao José Mourinho, não é? José, não existem jogadores de futebol, existem pessoas que jogam futebol. Muito não é? bem. Por aí vai. Nome. Presidentes, o falecido, não é? Saudoso. E, portanto, isto serve para todos. Para a comunicação social, para os adeptos, para os presidentes e para todas as pessoas. É disto que se trata. E nós estamos a falar de seres humanos. E isto muitas das vezes, como isto é elevado a um nível estratosférico, as pessoas tendem a esquecer que é disto que se trata. Então há aqui uma série de desafios e de limitações que podem afetar significativamente o desempenho e o desenvolvimento ao longo do tempo. É muito evidente as questões relacionadas com o baixo controle emocional, ou seja, lá está, como é que as pessoas podem ter competências no que não treinam. Já aquilo que treinam já é uma carga de trabalhos, quanto mais o que não treinam, não é? Então, quem não treina mentalmente tem mais dificuldades em controlar emoções, em ambientes de exigência às vezes sobre-humana, não é? Como a ansiedade, frustração, raiva, medo. Portanto, e a investigação é clara, estes estados emocionais interferem diretamente, ou no mínimo podem interferir no desempenho. Portanto, imagine um jogador de futebol que fica nervoso ao perder uma competição. Ele pode começar a cometer mais erros durante o jogo. Isso vai prejudicar o seu desempenho e a equipa. Lá está, a tal vertente sociológica, não é? A própria falta de consistência, grandes oscilações nos estados de forma, do seu ponto de vista do desempenho, não é? Ou seja, sem o desenvolvimento de habilidades mentais como foco, concentração, confiança, os atletas tendem a ter desempenhos que tendem a ser mais inconsistentes com altos e baixos frequentes, não é? Por exemplo, imagine um tenista que não consegue manter o foco, ele pode ter momentos prolongados num jogo, não é? Mas pode perder rapidamente a vantagem por causa de distrações ou de autossabotagem. A própria dificuldade em se lidar com a pressão, não é? Não é bem como o José Mourinho dizia que a pressão para mim é a da Imperial, uma coisa assim, da cerveja. Não é bem assim, não é bem assim. Uma coisa é aquilo que se diz, outra coisa é depois aquilo que existe. Portanto, esse lidar com a pressão, não é? Essa incapacidade de lidar com a pressão em momentos decisivos pode e tem levado a tantos colapsos psicológicos e até físicos, não é? Que resultam em perdas importantes. Imagina, o atleta que está a treinar para marcar uma marca pessoal, por exemplo. Ele pode sentir tanto a pressão que acaba por falhar num momento crucial, apesar de estar altamente preparado em termos físicos. E tem gente que tem recaídas com vômitos, com diarreias, mesmo antes de entrar em competição, porque escondem tudo isso. Isso acontece muito nos jovens. Já me aconteceu, inclusivamente. Não a mim, em alguém que eu vi. E, portanto, ou seja, mesmo estas questões da própria resiliência mental, ou seja, que quem não está a trabalhar deste nível tem mais dificuldades em lidar com adversidades, como derrotas, como críticas, como uma descida de divisão. E agora as redes sociais, críticas, e agora as redes sociais e tudo mais. E podem demorar mais para se recuperarem emocionalmente. Ou seja, um atleta lesionado que não tem resiliência mental, não é? Pode sentir-se desmotivado durante a recuperação e se atrasa ao seu retorno ao desporto, ou até mesmo desistir. Eu estou a trabalhar com uma atleta brasileira, ela na altura foi a segunda maior contratação, ainda antes da Kika Nazaré ser transferida para o Barcelona, que estava numa das maiores equipas do mundo, na China, e ela teve uma lesão no ligamento colateral anterior. Está parada há 9 meses, não é? Que é a lesão do Neymar, do Rodri e por aí fora, que é do Carvajal, por exemplo, que é uma lesão cada vez mais que está a acontecer e, portanto,
Se não existe este género de capacidade de trabalho, as questões podem descambar, sem dúvida, atrasar o retorno ou até mesmo a desistência, a própria tomada de decisão em situação de competição. Ou seja, quem não trabalha a este nível, a própria tomada de decisão, que é decisiva, não é? Que é fundamental, em situações de alta pressão, a pessoa pode tornar-se menos eficaz, o que pode resultar em escolhas erradas durante o jogo. Imagino, por exemplo, um jogador de basquetebol que num momento decisivo hesita, ou faz um passe errado por falta de clareza mental, e isso pode custar o jogo à equipa, pode custar um campeonato, por exemplo. Então, todas estas questões são questões que isto não é físico, não é tático, não é técnico. E, portanto, lá está, como eu lhe disse, Pedro, eu não sou fundamentalista, para mim é muito evidente. O burnout existe, o professor sabe disso, o burnout, tivemos aquela ginasta, Sim, a Simone Biles, Simone Biles. nos Jogos Olímpicos, exatamente, voltou e parou. E falou sobre o assunto, falou abertamente sobre o assunto. Mas lá está, cada vez tem mais atletas a fazerem isso. Isto começou lá atrás. O primeiro caso que eu me lembro, que na altura nem era bem associado a isso, que era do Fernando Mamed, que é talvez o primeiro caso em Portugal que de alguma forma, assim que eu me recordo, não é? Que eu conheço, os atletas estão cada vez mais aí, das mais variadas modalidades e níveis competitivos, a falar sobre isto. Mas você apresente-me um único treinador. Não vai ser difícil. Tem 3 ou 4 casos nos Estados Unidos e já está. Não tem mais. Eu compreendo, obviamente, não é? Porque é um contexto enfim, também depende das modalidades que se tratam, não é? Mas de liderança, de alguma virilidade e, portanto, as pessoas entendem isto como algo que acaba... Também diz que o treinador, e todos nós sabemos, somos órfãos. Quando na derrota somos órfãos, já sabemos que ficamos órfãos de qualquer situação. Por isso é que eu acredito que todas as pessoas deviam passar por experiências desta natureza, mas se me perguntar, e isso pode ser útil para todas as pessoas, e aqui já não estou a falar só do desporto, mas se me perguntar quem é que eu colocaria em número 1, eu diria já os treinadores, indiscutivelmente, pelo aquilo que referiu, sem dúvida. Eu já trabalhei com treinadores que já não dormiam, já não se alimentavam, relacionamentos a partir, impotência sexual, e por aí vai tudo aquilo que você possa imaginar. Já trabalhei com vários treinadores nestas situações. E, portanto, eu sei o que está a acontecer, mas está tudo calado. Obviamente que não me cabe a mim censurar isso, não é? Eu respeito isso, obviamente, compreendo. Mas a própria investigação internacional nesta matéria não existe, neste momento. Quem treinador do treinador. Exatamente. Treinador. Exatamente. Escrevi um artigo acerca disso, alguns por aí. Portanto, mesmo as próprias questões, Pedro, ao nível da quebra de confiança, não é? Ou seja, quem não trabalha a este nível corre o risco de ter menos confiança nas suas habilidades. E isto mina o desempenho, mesmo quando estão altamente preparados fisicamente. Estas redes sociais são mais impactantes no treinador ou nos jogadores ou em qualquer Eu creio que é total. Eu creio que é transversal. Porque hoje qualquer clube dos infantis, sem qualquer desprimor, atenção, sem qualquer juízo de valor, é um facto. Qualquer clube dos infantis tem as redes sociais do clube, ou um pai que está encarregue, que é dirigente também, está lá a potenciar aquilo. E já os jovens têm um microfone já à frente para falarem antes ou depois do jogo. E, portanto, é transversal. Isso é transversal. E, portanto, imagine, por exemplo, um corredor, um atleta que está fisicamente preparado para uma prova, não é? Ele pode sentir que não vai conseguir vencer. E se isso acontecer, da mesma forma que ao contrário, em que eu vou vencer, aliás, o Bolt era mestre nisso e tantos outros, não é? Todos os top são, na verdade, mas o Bolt dizia que entrava, perguntaram-me, como é que
você entra tão descontraído para a pista, porque eu sei que já ganhei, não é? Então, isto dá para os dois lados, não é? A questão é o que é que ele trabalhava para chegar aí, não é? Isto tem impacto diretamente no desempenho. Isso é algo absolutamente indispensável. Mesmo em termos da própria motivação, porque isto nunca mais acaba, as variáveis são imensas, não é? Sem a mentalidade certa, a motivação vai oscilar, especialmente em momentos de dificuldade ou estagnação. Isto pode levar ao abandono, inclusivamente, de objetivos de longo prazo. Ou seja, um atleta que não vê, um treinador, um jornalista, o que quer que seja, um ser humano, não é? Depois fará lá aquilo que tiver que fazer, não é? Que não vê resultados imediatos após meses de treino, pode desmotivar-se e diminuir a intensidade do trabalho. Obviamente vai afetar o progresso a longo prazo. A gente passou a nossa crónica do fake news, que foi desmistificar a importância fundamental e crucial de ter sempre o treino mental em todos os momentos do processo de treino até o jogo. E outra fake news, se me permitir, e não sou jornalista, tenho que o dizer isto, sou podcaster no máximo e treinador, sou um técnico e um curioso de excelência, é isso, de excelência, um curioso, um socrático, posso dizer que sou um socrático de excelência a nível do desporto. Vamos então à parte da crónica da teoria da conspiração. E esta crónica da teoria da conspiração é a questão que a gente vê entre o mental coach e o psicólogo do desporto. Trabalham em parceria, paralelamente, isoladamente, um necessita do outro, um não necessita do outro. Qual é o caminho futuro para estas duas áreas, que, no meu ver, são complementares, ou reforçam uma da outra? Sim, vamos lá ver. Eu começo no ano 2000, precisamente pela área da otimização. Confiança, motivação, superação. E os casos eram cada vez mais difíceis. Eu, a determinada altura, encontro numa equipa um atleta que vem do Vitória de Guimarães e que tomava medicação. E eu aí percebi, tinha tido uma depressão, inclusivamente, segundo ele, e estava a ser medicado para isso. E, portanto, eu percebi que, bom, se calhar eu preciso ir mais fundo. Ou seja, eu estava mais envolvido na área educativa, na área mais de otimização, e tomei a decisão até para mim próprio, tomei a decisão, porque eu trabalho todos os dias, tomei a decisão de envolver-me num ambiente mais clínico, um ambiente mais direcionado para os psicólogos, sendo que aqui pois existem muitos caminhos, não é? A psicologia tem muitas especialidades, criminal, clínica, educativa, organizacional, enfim, por aí vai. Desporto, inclusivamente. E, portanto, ou seja, eu neste momento trabalho em toda a linha do tempo. Eu trabalho em situações de terapia, em contextos terapêuticos e em otimização. E, portanto, é quase como contratar um 3 em 1 ou um 6 em 1. E, portanto, mas eu não vou fugir à sua questão, porque acho que é uma excelente pergunta. Eu, por um lado, eu direi que o que importa é o que as pessoas sentem. O que importa é o que as pessoas pensam. E os relatos são mais comuns. E as pessoas têm feito as suas escolhas. Ou então verifique um estudo credível do Alfred Barrios, em que ele faz uma comparação para depressão, creio, ansiedade, em que trabalha 3 metodologias: a psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, que é uma metodologia mais utilizada pelos psicólogos, e depois a hipnoterapia. E, portanto, convido a si, Pedro, e a quem nos está a ver, para verificar esse estudo, por exemplo. Então, eu já trabalhei com psicólogos em processo, tenho amigos, inclusivamente, psicólogos e psicólogas,
e portanto eu estou à vontade a esse nível. Eu creio que, ou seja, eu não trabalho só como mental coach, mas também, e portanto eu trabalho em toda a linha do tempo. Eu acredito, colocando uma questão dessa forma, eu direi que eu trabalho em todas essas áreas. Eu acho que ambos têm espaço, todos têm espaço e podem trabalhar juntos, mas são abordagens e metodologias completamente distintas. Na psicologia tradicional, as pessoas fazem um trabalho hercúleo de investigação da causa para poder mudar. E tanta gente sabe a causa e não muda. Portanto, a pessoa não precisa de saber a causa para mudar. Na programação neurolinguística, nós não dependemos disso para a pessoa melhorar. Porquê é que eu vou procurar uma carteira onde não perdi? Eu estou a colocar uma minhoca, se me permite a expressão, na cabeça da pessoa. E, portanto, esta influência do modelo médico cartesiano fez com que pessoas precisem desesperadamente de procurar a causa. E, portanto, isto vem lá do século XIX, de França, do Descartes, que foi uma metodologia fantástica. Eu sou muito grato, eu também já tenho alguns cabelos brancos, não é? Então nós devemos ser gratos aos cabelos brancos, não é? Mas, quer dizer, 200 anos depois, isto não vai funcionar. Portanto, esta visão tradicional focada na causa, na dor, no problema, atenção, são pessoas bem intencionadas, mas em vez de investigar lá atrás, pode já estar a resolver. O Richard Bandler diz, por exemplo, já te ocorreu não fazeres isso? Então, são áreas que trabalham questões completamente de forma diferente. Ou seja, a psicologia trabalha muito a sessão da história biográfica da pessoa, no seu passado, na sua infância. Bom, mas se calhar há momentos que se dá no pónei, o peluche, o carrinho. O que é que pode ter hoje na sua vida? O que é possível? Não é? Hoje pode fazer novas escolhas, hoje pode mudar, não é? Então, a psicologia pergunta ao angustiado, fala-me da tua angústia. A programação neurolinguística pergunta, se eu quisesse ficar angustiado como você, o que é que eu faria primeiro? Não é? Então, a grande parte destas metodologias, nomeadamente a psicologia tradicional, estão muito centradas no conteúdo, também tem aspectos positivos, atenção, do género, fale-me do seu problema. A programação neurolinguística quer saber do conteúdo, mas a pessoa não precisa do conteúdo para mudar. Para as pessoas mudarem, têm que mudar a estrutura, não o conteúdo. E, portanto, o conteúdo ajuda a identificar o que precisa mudar. Tem angústia, começou na infância. E, portanto, o psicólogo tradicional deixa o cliente falar. Se for falar demais, é pior para o cliente porque reforça o problema. Então, ouvir, mas o suficiente. Há grandes diferenças entre... eu escolhi trabalhar nestas abordagens, não foi por acaso, com todo o respeito. Portanto, coloco aqui uma questão. E essa visão que tem o Nuno coloca-se no indivíduo e no coletivo. Por exemplo, e vejo com muita pertinência e com muita particularidade a próprio diagnóstico e avaliação a nível coletivo. E falando de uma pessoa que estimo e sigo, que é o professor Vasconcelos, acho que os métodos que tem são realmente furtivos, são eficazes, pelo menos naquilo que eu abordei. Acho esse diagnóstico psicológico interessante no coletivo, que é muito produtivo. O Nuno, o que é que acha que pode existir também essa visão, essa conjugação para a questão coletiva, na avaliação do todo, do coletivo? Quer dizer, o todo está sempre presente, não é? Pode ser um microsistema, mas ele está sempre presente e, portanto, eu acho que o mais importante, a pessoa mais importante da sua vida é o Pedro. E, portanto, logo quando chega aos aviões, não é? A hospedeiro dizem logo, quando começam a apontar para as portas, que se despressurizar a cabine, que cai a máscara, não é?
eles dizem logo, coloque você primeiro. Se tiver uma criança 3 anos ou 4 ao seu lado, não coloque primeiro na criança, senão você cai para o lado. Então coloque primeiro em si e depois coloque na criança. E portanto o Pedro é a pessoa mais importante da sua vida. Portanto o Pedro só pode acrescentar ao seu coletivo, seja lá o coletivo que for, seja micro ou macro, se estiver bem consigo próprio. E portanto o coletivo é importante, sim, mas o individual vem primeiro. Porque eu só posso acrescentar ao coletivo se eu estiver bem comigo próprio. Como é que eu posso ser útil à minha esposa ou ao meu filho se a minha vida está toda esfrangalhada? Isso não é viável. E, portanto, não é execuível. Eu já trabalhei com pessoas com percursos profissionais de sucesso, e isso não se refere apenas às mais-valias económicas, mas com a vida completamente esfrangalhada, não é? Portanto, foram pessoas que não foram capazes de se cuidar. Atenção que eu parto do princípio, esse é um pressuposto, que as pessoas estão o tempo inteiro a dar o seu melhor. Pode ser curto, pode não chegar. E, portanto, é muito por aí. A questão coletiva é importante, claro que sim, mas o coletivo faz de uma soma de individualidades e, portanto, se as individualidades não estiverem bem, se as pessoas não se sentirem bem, as coisas não podem funcionar. Eu quando digo isto, por exemplo, no perfil psicológico do professor Vasconcelos, que é uma ferramenta que eu gosto particularmente e uso, muitas das vezes de uma forma simplista, o positivo não se dá com o positivo e o negativo dá-se com o negativo. Nas variáveis que ele expõe e investiga, verifica dentro dessas variáveis que há determinadas combinações, independentemente se as duas tiverem grande capacidade de foco, de resiliência, uma série de competências, que a sua própria personalidade em conjugação que tem que ser abordada de outra forma naquele contexto. E aquelas determinadas personalidades juntas em pequenos grupos sim. podem completamente provocar situações de conflito. Esta é a questão para explorar e finalizamos com a última questão e então vamos despedir depois dos Esteja à vontade. Faz favor. E era a questão da tal ferramenta que eu acho que tem o seu mérito e a sua eficácia, que é da avaliação do perfil psicológico coletivo e do jogador, do professor Vasconcelos, professor universitário que dá aulas em várias universidades e é professor convidado em várias universidades do país, uma pessoa de referência na área da psicologia do desporto e que num dos estudos que fez, através de uma colega minha, ao Santa Clara, na altura, tinha referido que aquele perfil psicológico, naqueles exemplos que dei, que muito provavelmente o conflito ia surgir e que, entre aspas, a minha colega referia que provavelmente podiam descer de visão face a tanto conflito, a tanto choque. A verdade é que, por coincidência ou não, não foi o estudo que assim o fez, foi uma multiplicidade de variáveis, inclusive podia ter sido essa também, pelas circunstâncias terceiro. O que é que o Nuno acha, portanto, desta proveza, desta também olhar na prioridade também do coletivo, que volta a tocar que pois, há sempre esta simbiose, a parte sistémica é difícil na perspectiva até que o Nuno falou dos sistemas, que são sistemas macro, micro, mesosistemas que a gente faz dentro para fora e nossa envolvência tem outros sistemas. E eu também sou muito apologista desse pensamento, sigo muito esse pensamento que eu não referi. Sim, são sempre matérias muito importantes. Eu devo referir que evidentemente que os psicólogos também têm os seus instrumentos
com os quais trabalham, nomeadamente vários géneros de abordagens, nomeadamente essa que o Pedro falou, relativamente aos testes de personalidade. Eu trabalho com outras matérias. Enfim, eu acho que os instrumentos todos têm a sua validade desde que respondam àquilo que é o intuito, não é? Àquilo que são os objetivos para os quais foram criados. Eu trabalho mais numa perspectiva de perfis comportamentais. Ou seja, são aspectos muito mais, do meu ponto de vista, com todo o respeito, muito mais execuíveis, muito mais operacionais. Esses instrumentos da personalidade são instrumentos mais relacionados com os psicólogos. Então, ou seja, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, imagine, por exemplo, um atleta dominante. Um atleta dominante é alguém que é focado em resultados, é alguém que é focado em tarefas, ou seja, querem questões muito objetivas, diretas, assertivas, ou seja, são pessoas muito motivadas e agem de forma rápida e são dinâmicas. Mas podem surgir também aspectos desfavoráveis, nomeadamente a facilidade de liderar para levar a pessoa ao controle excessivo, à frustração, até à própria falta de paciência. Por exemplo, o Jorge Jesus, claramente um perfil dominante. O Ibrahimovic, claramente um perfil dominante. E eu continuava por aqui fora, não é? Ou seja, é o género de dá em mim que eu resolvo, marco eu. São pessoas que trabalham bem sob pressão. Eles precisam de admirar o líder. Quando vê uma liderança fraca, não rende. Quando lhe tiram um poder com muitas regras, não funcionam. Testa a perder. Então, o que é que a vitória lhe proporciona? O que é que a derrota traz? O que é que vais fazer neste momento para sair por cima? Ou seja, é alguém muito centrado no resultado, só pensa em vitórias e muitas vezes não admira o treinador. Então, este género de pessoa, por exemplo, deve-se comunicar de forma direta com ele, com racionalidade, sem emoção, falar de resultados, tu vais rebentar, tu vais marcar, não é, que sinta o benefício dos resultados. Então, eu trabalho com matérias muito mais, do meu ponto de vista, porque eu também conheço essas, do meu ponto de vista, mas não entro nessas porque são matérias também muito sustentadas pela estatística, e eu gosto de questões mais execuíveis, porque os treinadores não têm tempo para vir o resultado do estudo daqui a 6 meses. O treinador precisava de resultados ontem. Ou, por exemplo, de repente você está a trabalhar com um jogador e diz-lhe que antes de dar a palestra, diz-lhe, tu vais jogar. E não vai funcionar. Não é? E porque ele precisava de saber isso há 72 horas atrás. E precisava de ser trabalhado nesse sentido. Enquanto outros deliciam-se em saber no limite que vai jogar. Então, eu estou muito mais centrado nas questões dos perfis comportamentais, do meu ponto de vista, sem descurar todos os instrumentos, porque o problema não é, como diz o professor Jorge Castelo, o problema não é de medicamento. O problema é quando se dá um melhoral a quem precisa de um Xanax, ou a quem se dá um Xanax a quem precisa de um melhoral. E, portanto, o problema não é do medicamento. Não é? O problema é querer fazer o teste do vai-vem a pensar que consegue medir a resistência específica. O problema não é do teste. O problema não é do teste. Certo? E, portanto, eu estou muito mais centrado nos perfis comportamentais. Uhum. Eu concordo, eu acho que são complementares. A minha análise sistémica e o meu pensamento funciona sempre dessa forma, acho que são complementares. O perfil psicológico não faz-se em pouco tempo e é uma ferramenta. Falando de testes de personalidade, etc. São ferramentas que se podem fazer também em pouco tempo. Por vezes o problema mesmo é a vinheta. A vinheta, em alguns testes, é preciso ter, senão tornamos a coisa ilegal. Sim, instrumentos mais dos psicólogos. Tornamos isso ilegal. Isso é que é a questão, às vezes, principal. Falando de modas, de ferramentas, este mindfulness que fazemos, que é outra metodologia dentro das várias metodologias que tem a psicoterapia.
e os mental coaches, é uma ferramenta existencial, isto é, ou contextual, isto é, depende do contexto que nós, ou do indivíduo, ou do número de indivíduos que temos, e aplicar esse número de indivíduos ou esse indivíduo que temos, ou é algo que pode ir e vir sendo complementado facilmente com outras metodologias. E estou a fazer um mindfulness como podia fazer a visualização ou outra, mas pronto, sem-me agora a cartada do mindfulness. Sim, primeiro precisamos saber o que é que significa cada uma das metodologias. Esse é o ponto de partida. E, portanto, isto começou lá atrás com a meditação, lá atrás, e que ainda existe. Eu passei por todos esses processos, eu próprio experimentei todos esses processos e tenho muitos feedbacks com as pessoas com quem trabalho. E, portanto, a meditação tem resultados incríveis. Há cada vez mais investigação a falar sobre isso, até porque o que é necessário para investigar esses processos é algo que se faz de forma muito rápida e com baixos recursos, e portanto os resultados da meditação são extraordinários, que passam sobretudo por um processo de relaxamento. O mindfulness, do meu ponto de vista, está acima em termos de mais-valia, porque, de forma muito simplista, traz o relaxamento da meditação e traz o foco no aqui e no agora. No entanto, se me permite, aquilo que eu trabalho está para lá disso tudo. Claro que depois lá está, depende das escolas. Porquê? Porque, ou seja, eu trabalho ao mesmo tempo com coaching neurolinguístico, com hipnose ericksoniana e com programação neurolinguística. Ou seja, aqui temos que entrar na questão técnica, é inevitável, nós estivemos a fugir 1h40 de questões técnicas, mas aqui eu creio que, porque é isso que sustenta a resposta, se me permite. Mas eu vou ser muito simplista o mais possível. Ou seja, cada uma destas metodologias que eu falei, sozinhas, pois há aqui muitas escolas nisto, sozinhas, uau! Agora imagine uma engenharia mental transformativa em que são as três ao mesmo tempo, em que se têm processos, mas sob o ponto de vista da indução hipnótica, em que se cruza o relaxamento da meditação, mais o foco no aqui e no agora do mindfulness, mas ainda traz o foco da mente em algo muito pontual, muito concreto e altamente profundo. Imagina. E portanto, das três, cada uma delas sozinha já é o que é. É uau, é fantástico. Imagina as três ao mesmo tempo, no mesmo processo, chamado de engenharia mental transformativa. E portanto, tem o meu site www.nunoguia.com, logo na entrada tem lá materiais grátis, porque esse lado social é algo que também me acompanha desde sempre. Experimente. Depois diga. Logo de entrada tem e depois tem, que eu fiz no início deste ano, para partilhar com as pessoas Mas o método tem um processo ou é algo que... Por isso é um método. Claro. Ou é fundido como se fosse algo único? É a minha questão. Sim, fosse fundido como o Alto Mundo. De certa forma. Eu não conheço nada mais rápido, melhor. Aliás, é importante dizer, porque aqui estamos a ir para outro caminho, não menos importante, a respiração e muitas práticas de respiração diferentes estão cientificamente validadas. Certo? Nós estamos a falar até de práticas espirituais com mais de
de 4.000 anos, não é? E por acaso li um livro brutal de técnica de respiração daquele mergulho, que é o Breathe, com várias técnicas de respiração, que é uma coisa, é um livro brutal. Existe uma história por detrás das histórias que nos são contadas. E, portanto, respirar é fácil de medir. Onde é que se centra? Porque as pessoas falam muito de estudos científicos, por exemplo, o Richard Bandler e o Richard Grinder, nos anos 80, porquê que eu vou estudar uma coisa que eu sei que funciona? Agora tem-se estudado muito isso, cada vez mais. E, portanto, às vezes é um pouco esta ideia. Então, respirar é fácil de medir. A frequência cardíaca, a pressão arterial, a circulação, a oxigenação, e já está. E o seu corpo muda, o seu cérebro muda. O que acontece quando respira assim durante horas, dias, meses? Eu conheço pessoas que nunca pensaram, porque não precisam. Nós não precisamos de pensar para respirar. Nós não precisamos de pensar para fazer a digestão. Eu não preciso de pensar para algo regular a temperatura do meu corpo. E, portanto, é disto também que estamos a falar. As pessoas transformam-se totalmente. E isto não é fantasia, é biologia. O ar que respiramos é do ar que nós retiramos energia da forma mais eficiente. Está por comprovado, isto pode beneficiar pessoas com asma, com doenças autoimunes, com depressão e por aí fora. Isto na medicina chinesa, a respiração é chamada de comandante Qi. Significa vivacidade, que é energia vital, não é? Quais são as substâncias que nos tornam vivos? Comida, água, sono e respiração. A respiração é a fonte mais rápida para a energia vital, não é? Para partilhar, o Nuno, se puder ver o programa que eu tenho aqui com campeã nacional de mergulho em mar, piscina, é campeã nacional em piscina, mas acho que é vice-campeã europeia, também em título de mar aberto, aqueles mergulhos de profundidade. Eu trouxe aqui o programa e ela indicou-me este livro, não é Breathe, é Breath, The New Science of the Last Art. Você quer ler o livro ou quer ouvir em direto? Quero Prefere? Pedro, nós respiramos 20.000 a 25.000 vezes por dia. Se o fizer de forma disfuncional, como é que acha que o seu corpo vai reagir? Fica desorganizado, certo? E, portanto, a respiração e a postura estão ligados aos estados mentais, emocionais, físicos. Comunica de forma diferente com a sua mente. Claramente, claramente. Agora repare. É outra vez era o que ela falava na altura. Se Agora ela não tivesse relaxada numa situação de vida ou morte, 15 metros ou a 20 metros, podia ficar lá, podia entrar em colapso. Agora repare, ao controlar a sua respiração, controla o seu cérebro. E sabe uma coisa, quero que eu lhe diga, isto não é psicologia, é biologia. Exatamente, isto não é psicologia, isto é biologia. E pode ultrapassar respostas ao stress e reações de ansiedade simplesmente ao controlar a respiração, ao respirar de forma adequada. Então, é tudo isto que nós estamos a falar. Isto não é vital, fantasia, é biologia. É vital, é importante. Eu tive essa percepção logo que ela teve cá no programa e é algo que é simples, mas que é vital. É como o professor não se deixe surpreender por essa aparente simplicidade. Aliás, nós tivemos aqui muito a olhar as questões do desporto e no desporto, quem é que faz simples? Quem é que faz simples no desporto? É o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, o Messi, o Michael Jordan, o LeBron James, o Steve Curry e por aí fora. O simples é para os craques. Com todo o respeito. Não é? Quem é que joga simples? Quem joga simples é quem joga bem.
A complexidade é utilizada por muitos para se esconderem atrás de muitas questões. Sim, sim. É tornar o complexo simples. Já o Cruyff dizia, o simples é o mais difícil de se fazer. É? É um pouco o que toda a gente tenta fazer, até no próprio dia a dia no trabalho, se puder fazer mais simples e mais rápido e sem menos dor, faz. É disso que se trata. E portanto, por isso eu lhe estar a dizer logo de início que eu parece que estou a começar e esse espírito e eu por mim posso falar, não é? De humildade, de querermos ser úteis, é uma missão, é muito nessa perspectiva que, que eu acho que é fantástico nós podermos contribuir de alguma forma com aquilo que fazemos. Ou seja, estamos a falar de contextos em que é ganha-ganha. Win-win. Ou seja, em que para alguém ganhar, alguém tem que perder. Não, não é isso. Isto são contextos de ganha-ganha. É disso que estamos a falar. Muito bem, Nuno. Vamos para a última questão, que é, antes da despedida, que é igual para todos os convidados, que é Nuno Guia entra numa máquina do tempo, volta atrás e encontra Nuno Guia 30 anos mais novo, 25 anos mais novo. Nuno escolhe, e o que é que lhe diria, qual eram os conselhos que dava esse jovem Nuno com essa tenra idade? Desfruta, faz bem às outras pessoas, coloca-te a ti em primeiro lugar, para poder ser útil às outras pessoas, sem qualquer nível de egocentrismo ou de egoísmo, mas coloca-te a ti em primeiro lugar para poder ser útil primeiro a ti próprio, depois aos teus e a todos os outros onde te cruzares, e diverte, prazer, entusiasmo, divertimento, satisfação, é muito por aí. Nós não precisamos destas situações todas como o Diogo Jota, como o Jorge Costa, etc. Nós sabemos que ninguém fica cá, pelo menos ainda ninguém veio para explicar o contrário, mas é muito por aqui. Claro que nós não vivemos a pensar nisso, não é? Mas existe uma estranha sensação na possibilidade de amanhã a tua vida terminou. E, portanto, o que me leva a pensar que com responsabilidade e com outras características importantes, mas é muito por aí. Fazermos bem às outras pessoas, sermos úteis. Eu creio que é muito por aqui. Aliás, pois lá está, pois uma coisa é dizer, pois outra coisa é fazer. São coisas diferentes, mas ok, podemos dizer e depois podemos fazer. Eu, por exemplo, só para ter uma ideia, este programa que eu vou lançar, a qualquer momento está a sair, é um programa com 18 aulas, com 6 módulos, creio eu, onde vou trazer também um trabalho que mundialmente não existe, que são os segredos do Cristiano Ronaldo. Como é que o Cristiano Ronaldo chega ao nível que chegou e se mantém, no mínimo há 22 anos a este nível, é o atleta mais bem pago do mundo. É um trabalho que eu tenho andado a fazer há bastante tempo de investigação, onde identifiquei 4 colunas e 7 pilares que estão por trás dos seus grandíssimos, enormíssimos resultados. Sabe quanto é que custa? 20 euros. Ninguém mais pode dizer que, e porque eu senti isso, pessoas a quererem trabalhar e por questões económicas não o poderem fazer, então a partir deste momento eu não sou o único que faz isso, mas a partir deste momento ninguém mais vai dizer que precisa trabalhar mentalmente, neste caso no desporto, outros programas virão por aí, por questões económicas. Então, isso é fazer, é dizer e fazer. É diferente de alguém que dizia que era um louco, que dizia que tinha sido campeão da Europa, e eu vi esse jogo de Portugal e não a vi jogar,
e hoje vende cursos de inteligência artificial. E, portanto, cada pessoa sabe o caminho que deve fazer e, portanto, eu identifico-me com o que lhe sugeri primeiro e procuro, enquanto ser humano, com as minhas virtudes e com os outros aspectos que eu também preciso de melhorar e continuar a melhorar, mas identifico-me com esse caminho do bem e da verticalidade e da ética e dos princípios e da generosidade. Muito bem. Nós também, com esses princípios, o programa contribui da sua melhor forma, trazendo a excelência dos convidados, útil para a partilha de conteúdos valiosos e a nossa virtude é que essa transpareça também dos nossos princípios, os princípios dos nossos convidados. Isso é fundamental. Agradecendo ao Nuno, deixo-lhe as últimas palavras e ficar mais uns poucos minutos para depois fazermos a despedida em off, mas agora para os nossos ouvintes, espectadores que estão do outro lado, ouvir a sua despedida em relação ao nosso programa. Foi um gosto, foi um gosto. Acho que é muito importante, nós também podermos contribuir, é isso que me move. Agradeço, obviamente, ao Pedro, este programa também fantástico, que há muito trabalho por trás deste género de iniciativas. E deve-se valorizar as pessoas que procuram contribuir e que procuram trabalhar, isso é muito importante e é isso precisamente que eu procuro fazer. Eu estava aqui à procura precisamente deste post, porque não queria estar... Nuno, não se esqueça que o livro tem, para a gente promovê-lo aqui, tem que haver aquela porcentagem aquele descontozinho que faz no podcast para os 5 primeiros ou os 6 primeiros, temos de Só para ter uma ideia. Só para ter uma ideia, porque lá está, porque às vezes nós precisamos de pessoas que falem menos e façam mais. E às vezes também precisamos de pessoas que não digam uma coisa hoje e outra amanhã. E às vezes também precisamos de pessoas que façam aquilo que dizem. E, portanto, é muito por aí. Só para ter uma ideia, o meu livro, Treinar o Treinador, eu comecei a oferecer um áudio para as pessoas trabalharem essas competências, grátis, e oferecer um workbook, algo do género de ir da insuficiência a um processo de elevação, grátis. Ou seja, eu já estou a oferecer o livro. Olha, estava aqui a procurar um trabalho que muito me orgulhou, o meu contributo foi uma vírgula, lá está aquilo que é falar e fazer, contribuir para o grupo desportivo da Mocidade Praense, em que eles próprios, em que me pediram o ano passado, e eles dizem muito obrigado ao mental coach, professor Nuno Guia, pela palestra na véspera do último jogo do campeonato, foi fundamental. São estas coisas que me deixam feliz. Sabe quanto é que eu cobrei? Eu não vou dizer quanto é que cobro. Sabe quanto é que eu cobrei? Zero. Dos golos. Zero. Não cobrou os 2 golos. Os 2 não, golos. são estas questões que são importantes dizer, porque eu acho que isso a mim deixa-me com orgulho, mesmo que as pessoas não tivessem colocado o post que colocaram, mas porque o meu contributo foi uma vírgula, ou um parágrafo, não importa, mas a alma que as pessoas sentiram com a situação e ter os atletas e o treinador, o Ivo Cruz e esse pessoal todo entrar em contacto, a agradecer. E, portanto, são estas questões, se nós contribuíssemos mais, obviamente que eu sou profissional, isto é o meu trabalho, não é? Mas se nós contribuíssemos muito mais para com os outros, as coisas de certeza absoluta que funcionavam muito melhores. Isto pode ser muito melhor, sim. Então, por isso eu estou aqui já a 1h56, com todo o gosto, e agradeço. Eu é que agradeço ao Pedro por me ter dado esta oportunidade. Nós vamos retribuir bebendo um pouco da sua sabedoria e sapiência neste programa, e certamente que vai haver muitas mais vírgulas em que vão tornar uma frase numa afirmação de sucesso.
eu queria relembrar os nossos ouvintes e espectadores que a partir da manhã Rádio Diáspora Media Group, Rádio Linha Horizonte, Rádio Lumena, Rádio Asas do Atlântico, Rádio Audiência, Rádio Estádio, Rádio Pama Mídia nos Estados Unidos, da Portuguese Channel, Televisão Portuguesa da Califórnia, da Rádio Portugal USA, passará em diferido. Mais uma vez, obrigado a todos. Vamos de férias, voltamos em setembro. Agradeço a vocês desse lado. Mais um programa de excelência. Um bem-aja a todos e muita saúde. Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa.